Olá, professor. A gente vem aí apresentar a atividade prática 2, que é sobre o artigo, passa aí, o artigo Avaliação da aprendizagem em experimentos com jogos educativos de engenharia de requisito, de Rafael Gonçalves e Marcelo Tchiri. O grupo é composto por mim, João Augusto Nogueira, Fernando Douglas, Caio Finotti, Ávalos Marinho e o Herbert Silva. A gente vai dar uma resumida, eu vou dar uma resumida sobre o nosso artigo. A engenharia de requisitos tem sido apontada como a origem das principais causas na falha de projeto de software em empresas. Isto vem ocorrendo entre outros motivos, porque parte dos estudantes entra no mercado de trabalho sem a experiência necessária para exercer a função de analista de requisitos. Como consequência, projetos podem não atender às expectativas do cliente, uma vez que falta a aplicação de boas práticas da engenharia de requisitos. Ou seja, é, a falta de experiência pode fazer com que o projeto não tenha boas práticas. Passa aí, Caio. Primeiro, a gente tem que entender o que é engenharia de requisitos. A engenharia de requisitos é um processo que engloba todas as atividades que contribuem para a produção de um documento de requisitos e sua manutenção ao longo do tempo. Ou seja, a engenharia de requisitos é um processo considerado por diversos autores como a parte mais crítica do desenvolvimento de software. Processo de engenharia de requisitos. O processo de engenharia de requisitos é dividido em quatro fases: a identificação, a análise e negociação, especificação e documentação e validação, podendo ainda incluir a atividade de gerência de requisitos. Agora à frente, em nossa apresentação, serão apresentados jogos correlatos para ensino de requisitos e o jogo desenvolvido Ilha dos Requisitos. Olá, professora. Sou o Caio. Vou falar sobre os trabalhos correlatos. Para fazer esse trabalho, foram pesquisadas as palavras-chave Requirements Engineering, Game, Educational Game, Teaching e Game for Teaching. E essas palavras foram pesquisadas em recursos como Google Scholar, CiteSeer e iExplore, chegando assim nos games Riopoly e Software Quantum como resultados. Inspirado no estilo de jogo do Banco Imobiliário, o Riopoly trabalha com temática engenharia de requisitos, onde jogadores avançam casas usando dados e respondem perguntas relacionadas à engenharia de requisitos, incluindo perguntas sobre ela empregada em casos exclusivos e específicos. O jogo é fragmentado em quatro divisões, representando a elicitação, a análise e validação, a documentação e o gerenciamento de mudanças. O Software Quantum é um jogo que simula as etapas da engenharia de requisitos, tentando mostrar a consequência de pular essas etapas, pois sem elas um projeto provavelmente não vai atender ao nível de exigência e expectativa do cliente. Além disso, o jogo tenta sublinhar a necessidade de um fluxo entre cliente e código-fonte, a documentação em prol da durabilidade e as possibilidades de produção, desde o pedido do cliente até a criação do código-fonte e a validação de informações. Foi observado que os jogos não digitais utilizam atividades cognitivas para ensinar os gamers e alunos, e os jogos digitais utilizam o comportamentalismo. De acordo com a taxonomia Bloom, que é uma estrutura de organização hierárquica de objetivos educacionais, o jogo Riopoly
foi avaliado e definido com o nível aplicar, e o software Quantum com o nível lembrar. Olá, professora. Eu sou o Álvares Marinho e aqui a gente já vai começar logo abordando os objetivos. Então, visto que é um jogo que é focado na engenharia de requisitos, ele vai ter de cara logo esse objetivo de fortalecer alguns conceitos e também de ensinar algumas coisas. Foi relatado por alguns usuários que ele não só estava naquela função de relembrar, ele também ensinava e fortalecia alguns conceitos e alguns requisitos. O jogo ele é contextualizado em um ambiente lúdico e por ser um jogo ele também vai ter esse objetivo de entreter os jogadores. Os requisitos que ele visa fortalecer é o processo de engenharia de requisitos, o papel e a responsabilidade do analista de requisitos e os tipos de requisitos. Pode passar. O jogo ele é do gênero o jogo ele é do gênero de aventura e de estratégia. Então, nele o protagonista Jack, ele está em um mapa, ele cai em uma ilha em sua primeira viagem de trabalho, e nessa ilha ela tem duas tribos de canibais e também ela tem um vulcão que está prestes a explodir. Então o objetivo é justamente ajudar o personagem Jack a fugir da ilha antes que o vulcão exploda e também fazer alguns desafios que estão todos eles relacionados à engenharia de requisitos. E se caso os desafios não sejam concluídos, ele pode ser devorado pelos canibais. Para sair vivo, ele tem que vencer os desafios da ilha. Logo, também os desafios que estão contidos no jogo, ele vai enfrentar vários desafios, acho que são 7 ao todo. E cada desafio desse vai ser focado em uma área das requisitos. Eles estão ligados todo ao contexto histórico do jogo. O jogo também, por ser um jogo, ele tem uma abordagem mais lúdica, que ele vai ter um objetivo de justamente diminuir o impacto e tirar o foco do estudo. Ele vai ser algo que vai ser levado como se fosse justamente um tempo de descanso e também o foco em estar jogando o jogo. Obrigado. Olá, professora. Eu sou o Fernando Douglas. Vou falar sobre a avaliação de aprendizagem. Pode passar. Em primeiro lugar, foram formuladas algumas hipóteses, que são afirmações que são feitas antes da elaboração do trabalho, e que elas vão ser ou confirmadas ou rejeitadas depois. A primeira hipótese, a hipótese H0, foi que não havia nenhuma diferença com relação ao nível de lembrança, conhecimento, compreensão e aplicação entre uma abordagem de ensino apoiada pelo jogo A Ilha de Requisito e uma abordagem de ensino sem este apoio. A H1 foi que a efetividade de aprendizagem nos níveis de conhecimento, compreensão e aplicação do grupo experimental são superiores ao grupo controle. E a H2 foi que a aplicação do jogo A Ilha dos Requisitos torna o processo de ensino de aprendizagem mais atrativo. A partir disso, a aplicação do trabalho ela seguiu alguns passos, sendo que o primeiro passo foi o da preparação das avaliações, que foi uma avaliação que os pesquisadores prepararam para abranger os conteúdos que o jogo contemplou, que é de engenharia de requisitos. O segundo, a assinatura do acordo de participação. Os alunos eles tinham que concordar antes de participar da pesquisa. O 3 foi o preenchimento do questionário de perfil para saber meio sobre o que os alunos já sabiam e etc. O 4 foi a preparação dos alunos, foi dada aulas teóricas sobre engenharia de requisitos para eles antes de eles jogarem o jogo. O quinto passo foi a aplicação da primeira avaliação, que foi para testar o conhecimento dos alunos, tanto de um grupo quanto do outro. As duas turmas elas foram divididas em dois grupos, um grupo experimental e um grupo de controle. Enquanto o grupo experimental ele jogou o jogo que tinha a ver com a engenharia de requisitos, no caso o jogo do nosso trabalho, o outro jogou um jogo que não tinha nada a ver com o tema, que foi a aplicação do jogo.
O oitavo foi a aplicação da segunda avaliação. Foi aplicada uma outra avaliação sobre os conhecimentos dele depois dele jogarem o jogo. O 9 foi a análise dos resultados, que utilizou os dados coletados nas duas avaliações para verificar as hipóteses que foram formuladas antes. E o 10 foi a aplicação de um questionário, que eles responderam perguntas relacionadas com o que eles acharam do jogo em si. Foi algo assim mais qualitativo. A hipótese 0 e 1, elas foram avaliadas a partir de um teste estatístico, ou seja, foi uma análise qualitativa, ela quis saber mais de números. Já a hipótese H2, que foi a do questionário que eu falei, é uma coisa mais qualitativa, tem a ver mais com opiniões em si. O trabalho ele foi feito com alunos de 2 cursos superiores, foram dois grupos, um de ciência da computação e o outro em gestão de tecnologia da informação. Pode passar. Nós temos aqui os dados coletados dos dois grupos que foram descritos. O primeiro deles é o da turma de ciência da computação, que contou com 31 alunos, e o segundo deles é do tecnólogo de gestão e tecnologia da informação, que contou com 13 alunos. Foi feita as avaliações, né, e foi feito esse ranking com base nas respostas dadas pelos alunos em si. Esse ranking ele foi feito em um formato de classificação, em que foi feito um somatório da nota após o teste e antes do teste, antes e depois da aplicação do jogo, e a diferença entre essas duas notas, sendo que o 1 é o menor resultado e assim sucessivamente, vai crescendo até o maior resultado. Só por essa imagem dá para se perceber que o grupo experimental, que foi o grupo que jogou o jogo que tinha a ver com engenharia de requisitos, saiu melhor. Mas ainda alguns testes necessitariam ser feitos. Pode passar. Como se tratam de dois grupos pequenos, como a gente sabe, qualquer pesquisa, quanto maior for a amostra, maior ela é confiável, maior o nível de confiança e menos a taxa de erro. Por isso, precisou ser feito o teste de Mann-Whitney. Esse teste é usado para testar se duas amostras independentes, no caso, uma sala e a outra sala, foram retiradas de populações com médias iguais. Ou seja, quer meio que testar a confiança desse resultado, mesmo sendo duas amostras pequenas. Se o resultado entre elas meio que for parecido, quer dizer que o teste ele é confiável. E se chegou à conclusão de que o resultado do teste foi significativo. Com isso, foi feita a análise estatística daqueles dados apresentados nas duas tabelas e chegou à conclusão de que a efetividade de aprendizagem nos níveis de conhecimento, compreensão e aplicação do grupo experimental são superiores aos do grupo de controle, ou seja, foi confirmada a primeira hipótese, que significa que os alunos que jogaram o jogo sobre engenharia de requisitos, eles conseguiram responder melhor aos questionamentos da segunda prova do que os que não jogaram. Ou seja, refutou a hipótese 0, que dizia que não tinha diferença entre um e outro. E nós tivemos também a questão da hipótese 2, que era que a aplicação do jogo à ilha dos requisitos torna o processo de aprendizagem mais atrativo. Para responder essa hipótese, foi passado esse questionário, que está na segunda parte do slide, com algumas perguntas sobre a opinião dos alunos sobre o jogo e que eles deveriam atribuir notas, onde 1 seria uma nota negativa e 4 uma nota mais positiva a respeito do jogo. Nós temos alguns destaques que 90%, mais de 90% dos alunos, eles responderam sim ou mais para sim quando eles foram questionados sobre o conteúdo do jogo ser relevante ou não. E também mais de 80% responderam que gostaram do jogo, por exemplo. Isso nos levou a entender que a hipótese 2 ela foi confirmada. Ou seja, foi possível verificar que, além de promover uma melhora na aprendizagem dos alunos, que foi a hipótese 2 confirmada,
o jogo ele também foi visto de forma positiva por eles, para tornar a aprendizagem mais atrativa, digamos assim. Pode ir. Eu sou o Ebert, aí eu vou falar da avaliação do jogo. Pode passar. Ameaças ao experimento. A aplicação dos experimentos para avaliar o jogo à Ilha dos Requisitos permitiu avaliações tanto quantitativas quanto qualitativas sobre o jogo. Durante a análise quantitativa dos dois experimentos, foi possível obter indícios de que o jogo contribui para a efetividade de aprendizagem de engenharia de requisitos nos níveis de lembrança e entendimento. Vale ressaltar que os resultados obtidos até o momento, mesmo que dentro do rigor estatístico, não podem ser regeneralizados. Ameaças ao experimento. Entre as principais ameaças da avaliação à construção do experimento está o fato de que os alunos previamente selecionados para a participação do experimento não se façam presentes no momento da aplicação ou mesmo não completem todo o ciclo do experimento, participando apenas, por exemplo, a aplicação do pré-teste. Essa ameaça foi minimizada pelo fato de que os alunos foram previamente avisados que data planejada para o experimento, uma atividade seria realizada e a participação dos alunos nesta atividade seria utilizada pelo professor na pontuação da participação do aluno em aula. Esta ameaça foi eliminada, já que as atividades foram realizadas em sequência. Agora, pode passar. Resultado da pesquisa. A pesquisa qualitativa apresentou indícios de que os alunos ficaram motivados durante as sessões com os jogos. Além disso, os alunos também tiveram interesse em jogar novamente, uma vez que o jogo possui um ranking dos melhores jogadores. Este tipo de motivação poderá auxiliar na fixação do conteúdo da engenharia de requisitos. Ainda, a avaliação qualitativa também indicou características do jogo que podem ser melhoradas em versões futuras, tais como o nível de dificuldade, apontada por alguns alunos como elevada, e também fornecer mais informações sobre o conteúdo da engenharia de requisitos. Obrigado. Agora a crítica da pesquisa. A gente achou interessante a ideia de usar um jogo para explicar e ajudar os estudantes a ingressarem nessa didática e aprenderem melhor sobre a engenharia de requisitos, mas acredito que seria uma boa melhorar na divulgação dos jogos, pois assim mais gente teria acesso e oportunidade de aprender. E além disso, explicar alguns conceitos usados no trabalho, como as técnicas usadas para analisar os dados. Obrigado.